fé dela seca. Ao, o mesmo sol das provações que amadurece. Quem tem raiz mata, quem vive apenas de aparência se emociona, de emoção rasa. O terceiro terreno, que era cheio de espinhos, foi o terceiro tipo de solo que Jesus cita em Mateus 13:7. Este é o cenário onde, infelizmente, muitos de nós nos encontramos na correria do dia a dia. O solo aqui até parece bom e fértil, mas por baixo da terra já existem sementes de plantas daninhas. Elas crescem juntas, roubam os nutrientes e sufocam a boa planta, que morre sem dar fruto. Jesus foi muito claro ao explicar que já esses espinhos, os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza, para nós hoje são a ansiedade com o futuro, a busca obsessiva por status, cansaço de trabalho e excesso de telas de redes sociais. Não são necessárias coisas geradas ou pecados graves, mas são distrações que ocupam o tempo e a energia que deveriam ser dedicadas ao serviço na obra do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse livro pode ser encontrado em Marcos 16:15. A pessoa continua a vir à igreja, mas a sua vida espiritual está sufocada sem gerar frutos nenhum para Deus. E por último, temos a terra boa. Foi o quarto tipo de solo que Jesus cita em Mateus 13:8. É o solo que foi arado, limpo de pedras, livre de espinhos e adubado. O que define a terra boa não é a perfeição, mas a disponibilidade para ser moldada. E o cristão que ouve, entende e coloca em prática na terça, quarta e em e no resto da semana. E quando gerar frutos de caráter, de amor, de paciência e de serviço. E o texto diz que alguns dão 100, outros 60 e outros 30 vezes mais. Deem frutos segundo a capacidade que recebem. Como crianças, adolescentes ou jovens, nós olhamos para os irmãos mais velhos como referência de fé e de caminhada com Deus. Mas a pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje, independente de termos 15 ou 60 anos de idade, é: o que nós temos feito com o nosso coração? É um solo duro? É cheio de pedras, cheio de espinhos, ou um solo fértil? Meus irmãos, eu os convido a levantarem para orarmos, para que hoje nós aprendamos muitos sobre as crianças, como nós devemos criar elas. Peço para a igreja se colocar em pé. Peço para a banda. Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos por um instante. Vamos orar vamos orar não para que Deus mude a semente, porque porque a palavra dele continua sendo viva e eficaz. Mas vamos pedir para que o grande jardineiro faça uma aragem na nossa alma hoje. Que ele quebre o nosso orgulho e essa terra dura da rotina. Que ele arranque as pedras dos traumas, das mágoas e dos ressentimentos. E que ele nos ajude a podar os espinhos da ansiedade e das prioridades inférteis, para que as nossas vidas voltem a ser um jardim frutífero para a glória de Deus. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro
buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Igreja, vamos orar. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Tu te revelas. Tu te revelas. Tu te revelas. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas. Te damos graça, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja teu nome. Nós queremos estar no lugar pronto para dar frutos para a tua igreja. Nós não queremos estar sufocados, Senhor. Nós fomos chamados para sermos perfeitos na sua presença. A tua igreja da Vila Olímpica, ela sempre está no lugar, Senhor, onde há bruta semente, Senhor. Naquele lugar onde nós queremos colocar, Senhor, a semente e brodar sem nenhuma perturbação. É isso que acontece nas nossas vidas como estamos neste local. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Seja feita a tua vontade. Dê uma salva de palmas para Cristo. Salva de palmas para Ele. O amado irmão pode sentar com alegria, com alegria. Se louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, louvado seja o teu nome. Bem, amados, nós queremos entrar no momento de muito obrigado ao nosso adolescente Lael. Tem sido um menino aonde dedica-se na palavra. E tê-lo hoje aqui à frente, como ele disse que eu estou aqui, mas na verdade acho que a espinha dele estava a doer mais do que. Este lugar não é um lugar fácil, mas é um lugar quando você tem o Espírito de Deus, você fala aqui. Amém? Amém. Nós todos, quando chegamos aqui, andamos a tremer neste lugar. Mas quando você ora, fala a Deus, palavras saem. Amém? Então, eu quando vejo jovens, eu quando vejo crianças a vir na escola dominical, eu vejo igreja da manhã. A igreja da manhã não é essa. A igreja da manhã será melhor que esta. Amém? Amém. Então, nesse momento eu quero convidar o pastor para aqui na frente, para poder chamar a nossa preleitora do dia. Amém? Muito obrigado. Saúde os irmãos, na bendita paz do Senhor, amém. Eu quero dar graças a Deus pela presença de cada irmão. E conforme vinhamos anunciar que teríamos um seminário, onde vamos ser ensinados como conviver com os nossos filhos, com as nossas crianças e como conviver na família. Então, vamos aprender, porque a palavra nos ensina que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, vamos prestar muita atenção para podermos adquirir o conhecimento. Amém. Tanto vou convidar a nossa irmã Elsa para vir tomar a palavra. E, irmã Elsa, é bem-vindo na casa de Deus.
Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Fica à vontade. Obrigada. Boa tarde, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui. Eu saí de casa na esperança de ver mais jovens e adolescentes que adultos. Eu não mandei essa mensagem ao irmão Lázaro. Eu disse: eu quero testar a igreja. Nós vamos falar de adolescentes e vamos falar dos nossos jovens. E era suposto que cada pai tivesse a coragem de puxar o seu filho e arrastar o seu filho à igreja, porque é dele que vamos falar. A nossa preocupação é com ele. Okay? Eu gosto de citar o João 10:10. O João 10:10 diz: o ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Amém? Quando João 10:10 revela isso, ele não está a falar apenas de um corpo físico, de uma pessoa. Ele também está a falar da droga que vem roubar. Não nos rouba? Rouba-nos. A internet rouba-nos ou não nos rouba? A internet mata-nos ou não nos mata? A droga mata, a droga destrói, a droga rouba-nos. A internet rouba-nos. Nós às vezes não temos dinheiro para comprar pão, mas a internet rouba esse dinheiro porque nós não podemos falhar a internet em casa. E a criança dia seguinte vai para a escola sem pão e sem chá. Quem roubou? Alguém roubou entrou para roubar açúcar? Não, foi a internet que nos tirou. No mesmo versículo, João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Na psicologia, quando a gente ouve esta citação, abundância, antes de tudo, é uma abundância emocional, é uma abundância espiritual, é uma abundância de paz. Antes de nós pensarmos que a abundância é ter dinheiro no bolso, mesmo que a gente tenha todo o dinheiro no bolso, enquanto a gente não tem abundância emocional, paz, a gente não vai conseguir viver. Existe muita família que tem todo o dinheiro na vida, não tem nenhuma felicidade em casa, porque não tem paz espiritual em casa. Enquanto tiver droga, enquanto tiver internet descontrolada, nós vamos continuar a viver com o ladrão dentro de casa. E às vezes é o ladrão que nós mesmos compramos. O outro ladrão tem que forçar a nossa porta, mas este ladrão nós compramos para ele vir sentar conosco e acomodamos para que os nossos filhos vivam com esse ladrão na nossa própria casa. Amém? A minha pergunta é geral, mas no fundo é individual. O que tem mais poder sobre os jovens nas vossas casas hoje? É a droga ou é a internet? Volto a perguntar, porque é uma pergunta de reflexão para vocês saírem daqui para casa, pensarem, chegarem em casa e ficarem com esta resposta que vocês têm. O que é que tem mais poder na vossa casa? É a droga ou é a internet? Para muitos de nós é a internet. Para outros é a internet e a droga. Para outros ainda é a droga. Estão presentes, é um fator comum nas nossas casas. É tão difícil para mim estar a atender um jovem. Atendi um jovem, estou a atender um jovem já há 2 anos, ele teve que fazer uma desintoxicação e ficou 8 meses fora na desintoxicação. Fora, como quem diz, no internato para desintoxicação. Quando ele regressou, eu tenho que fazer o plano dele de regresso. Nós, quando tiramos jovens, fazemos o plano de regresso. Pergunta, quero lhe colocar. Quem na tua zona não consome? Levou tempo para me responder. Um momento só. Ali no meu vizinho de lado tem consome, ali no meu vizinho de lado consome, ali na esquina consome. Parecia que
Toda a rua hoje está na droga. Eu tive que parar por um tempo, começar a pensar qual será a minha estratégia para este jovem. Será que quando uma rua inteira consome, como é que é? Como é que são os vizinhos? Como é que se relacionam? Como é que nós vamos sair deste problema se não fecharmos os nossos filhos na palavra? É na palavra. Nós não temos que fechar o portão da nossa casa, mas fechamos os nossos filhos onde? Na palavra, e fechamos os nossos filhos na Bíblia. Eu vou ler aqui, antes de nós passarmos, 3 testemunhos. Mas antes de eu ler os 3 testemunhos, ia pedir um irmão para ler Coríntios 1, 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Assim diz a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Diz, não me deixarei dominar por coisa alguma. Verdade? Não nos é proibido ter a internet. Mas nós não podemos permitir que a internet nos domine. Nós temos que dominar a internet para saber que às 17 tenho aulas de geografia que o professor vai dar online. Mas não é a internet dominar-me eu estar a ver outros programas e já não ir à aula de geografia que é online às 17 horas. Não sei se compreenderam. Ok? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. Vocês devem estar aqui a dizer, mas ela assaltou droga. Será que 1 Coríntios droga é lícita? Eu falei de internet. Atenção ao verem os vossos filhos a brincarem na farmácia. Toda a medicação é uma droga. Se vocês lerem muito bem aquele xarope que está escrito codaína, o nome, como é que começa? Codaína. Tem um pouco de cocaína. Os jovens, chegou uma altura que os inspetores já vão pelas farmácias. Porque era difícil descobrirmos, mas onde é que eles encontram nas escolas, de repente estão todos, quando abriam as mochilas, era o xarope, misturado com não sei quantos cetamões e transformavam aquilo em droga. A droga, nesse sentido de cura, é ou não é lícita? Mas eu não posso deixar-me dominar. O fato de eu ter tomado codeína para melhorar a minha tosse, mas ter sentido que ela pôs-me num estado de alívio mental. Eu não posso parar, depois de parar a minha tosse, eu quero continuar naquele alívio mental e eu vou para a farmácia comprar codeína. E acontece. Atenção aos fármacos que os vossos filhos têm. Atenção. Atenção ao comprimido que ele, de repente, vocês apanham na pasta e dizem, é paracetamol, é dor de cabeça. Não. Se tem que tomar alguma medicação, tem que ser sob acompanhamento dos pais. Se eu vou ao médico, vou porque a minha mãe sabe. Minha mãe disse para ir, ou fomos juntos. Se o médico receita e prescreve, quem vai comprar é o miúdo, é a mãe. É a mãe. Então, atenção a este ponto. Eu voltei para trás exatamente por isso. Lembro-me de ter atendido um senhor. Um senhor, na altura era muito senhor, porque ele tinha 37 anos, acho que eu tinha 23. Achava-lhe muito senhor, hoje tem 52. É engraçado como a vida é. Eu olhava para ele e dizia, mas como é que este senhor, com esta idade, ele teve uma simples dor de barriga. Simples não, quem tem gastrite, quem tem dor de barriga,
sabe que quando aquilo dói, nós vamos para o chão. E ele foi ao médico. E o médico receitou-lhe petadina, uma medicação que alivia a dor de estômago. Para cada uma das pessoas, ela tem um outro efeito. E para ele tinha este efeito de sentir-se bem-humorado. E o senhor resolveu ir sempre ao médico, mudar de hospital a hospital e dizer que estava com dores de barriga para lhe receitarem petadina porque estava a ficar viciado. Quando ele saiu da Beira para Maputo, para o Hospital Psiquiátrico de Infulene, para internamento, onde foi meu paciente, ele era viciado em cocaína. Aliás, desculpa, heroína. Significa que ele tinha saído da petadina para suruma, da suruma, não sei para que comprimidos, de que comprimidos para cocaína, de cocaína para heroína, que é aquela que se injeta. Então, não podemos nos deixar dominar. Porque se a gente entra ou a internet, ou a droga, ou ambos irão nos dominar. Certo? Eu vou ler aqui. Eu pedi autorização às pessoas para ler, antes de nós entrarmos para o tema. Testemunho 1. É sobre droga. Eu tinha 16 anos quando experimentei pela primeira vez. Era só para não ficar de fora do meu grupo de amigos que fumavam na zona. No início, parecia normal. Nós ríamos, gozávamos pessoas. Parecia que éramos livres, sentíamos uma liberdade plena. Mas em poucos meses, já não conseguia. Obrigada. Nesse momento, comecei a perder o interesse pela escola. Afastei-me da igreja. E comecei a mentir em casa, como eles mentem. E mentem tanto. Cheguei a vender as minhas coisas para sustentar o vício. Só percebi que estava preso quando quis parar, porque de verdade, eles tentam parar. Mas chega uma altura que já não é possível parar. Tal como a gente diz que a tensão alta é uma doença crônica. A pessoa, quando começa a drogar, a gente diz drogado. Mas quando já não consegue parar, a gente chama de toxicodependente. Quando está nessa fase, ele tem uma doença crônica para toda a vida, até a velhice e até a morte. Não se permitam. E não consegui. Termina assim o trecho deste jovem. A minha pergunta é para jovens que estão aqui. Alguém acha que ainda é capaz de começar porque está a acompanhar um amigo ou uma amiga? Acham que é possível? Não experimentem. Para os senhores que estão aqui, eu ainda também no Infulene atendi um senhor de 47 anos. Eu tinha 23. Mas era um senhor tão bonito, tão robusto, tão grande. Quem entra para a minha sala para vir falar sobre ele é o irmão mais novo. Foi a primeira coisa que eu achei estranho. Eu venho acompanhar meu irmão e lá fora está não sei quem, parecia um senhor super irresponsável para aquela altura, aquele corpo todo que Deus lhe deu. E eu, quando começo a saber o que se passa, o que lhe fez ir às consultas, eram as drogas. E nós sempre perguntamos, porque nós temos que saber quando é que começou, que é para nós sabermos que tempo é que nós temos que recuperar. Comecei aos 43. Estão nos apontando. Quer dizer, a pessoa viveu até os 43 anos, porque estava a sair de uma festa com os amigos, apanhou boleia. Então, essa boleia parou num sítio. Fumaram. Ele disse que vou experimentar. Não conseguiu dizer não. A vida dele acabou aos 43 anos.
A mulher e os filhos já tinham saído de casa. Os irmãos já estavam daqui com ele, que lhe levaram para fazer desintoxicação no Infulene. Isto para dizer, senhores, atenção, não é só a nossa juventude, os nossos adolescentes. Hoje em dia assistimos muitas pessoas crescidas que pensam que fazer negócio, estar na moda, estar na praça, estar no mundo com outras pessoas. Se eu não fumo, não vão dizer que eu não sou deste mundo. E vocês não são mesmo daquele mundo. E não devem fumar. Amém? Segundo testemunho é sobre a internet. Diz o rapaz, eu nunca usei drogas, mas passava horas nas redes sociais. Comecei a comparar-me com outras pessoas, a sentir que a minha vida não era boa. Aquela vida dos outros lá era muito boa. Cada vez mais eu ficava fechado no quarto, sem vontade de acompanhar a minha família à igreja, ou estar apenas com a minha família na cozinha ou no quarto, ou na sala, desculpa. Por fora, parecia tudo normal. Mas por dentro, eu estava a viver um vazio enorme, uma ansiedade e uma tristeza. Parecia que a minha vida não era real. Eu me perguntava todos os dias, por que eu estou nesta casa e os outros estão do outro lado? E vocês sabem que a internet não é real. Verdade ou mentira? Eu posso sair bem loira na internet. Os dentes, meus dentes não são brancos, os dentes bem brancos. A outra pessoa achar que, ipa, não sei que médico é que ela foi e fez aquilo. Deixa-me também procurar um médico. E a pessoa ir procurar um aldrabão que vai lhe comer dinheiro, ir tentar fazer o que não deve fazer. De repente nós vemos as nossas irmãs na rua, parecem umas lagartixas coloridas, nem uma lagartixa com aquela cor nunca vimos. E a gente começa a imaginar, o que se passa? Viu na internet e tentou copiar. A internet rouba-nos. O tempo que ela levou a procurar o tal médico, o tal enfermeiro, o quê? Ou esses tais cremes, ou não sei. O tempo que ela levou. Mas nós temos cabeça. Deus nos deu cabeça. Deus nos deu cabeça para pensar. Essa pessoa para parar e pensar. Não seria a hora dele parar e pensar aquela matéria de geografia que eu não sei qual é a bolada para eu pôr na minha cabeça. Não. Parou e pensou. Aquela ali que eu vi clara, daquela forma. Qual é a bolada para eu chegar ali? Deus deu-nos cabeça para nós pensarmos, mas nós pensamos no que não se deve pensar. Nem todos os vícios de atenção são visíveis. O vício da internet não parece visível, mas ele destrói-nos imensamente. Há adolescentes que estudam à tarde e chegam a casa às 22. É triste ouvir essa história. Real. Porque quando ele sai da escola, por causa da internet, ele esconde-se ou fica parado num prédio, tipo em casa da avó dele. Despede os amigos. Tchau, tchau, tchau. Não. Estou à espera de uma avó aqui embaixo. Ele tem que esperar até a última pessoa desaparecer. Para ele depois apanhar chapa para a casa dele. Sem pular na caniche, sem compor, nem sei onde. Porque ele pensa que aquela foto que ele viu na internet, todos os jovens vivem assim. Atenção que a internet destrói. Mas destrói o estômago dele, porque o médico diz que nós não podemos ficar mais do que não sei quantas horas sem comer. Porque o nosso intestino começa a roçar e depois temos problema de gastrite. O tempo todo que ele esteve naquele prédio, à espera de deixar de ir para casa, não lanchou, não jantou, porque quer mentir que está em casa do seu avô. Principalmente as meninas. Não sei como pensam que vão casar, a mentirem que eu vivo aqui. No dia de Lobolo, vivo onde? Foram lhe buscar ali. No dia do Lobolo, vivo onde? O último testemunho que eu quero vos trazer é sobre esperança. Alguém que fala sobre esperança? Deus é maravilhoso. Deus ainda salva.
Salva ou não salva? Salva. Diz a pessoa: eu estava completamente perdido nas drogas, más companhias e sem direção. Mas num culto, ouvi que Deus ainda transforma vidas. Amém? Comecei pequeno, deixei amizades. Esse rapaz, eu resumi bastante, tinha vergonha que os amigos lhe rissem porque ele foi à igreja. Tal como essa pessoa, essas meninas ou rapazes que inventam que é casa do avô, ele tinha que mentir que vou para casa de uma minha tia enquanto está aí para a igreja. Era assim que ele arranjou a forma de fugir dos amigos. Mas mesmo assim, mentiu, mas valeu. Para ele, valeu. Ele começou aos poucos a ouvir a palavra, começou a mudar de hábitos, começou a orar, mesmo sem vontade. Diz que não foi fácil para ele, mas hoje está livre. E ainda luta, mas já não se sente preso às drogas. Conforme eu disse, chega uma fase que nós somos tóxicos dependentes. Irmãos, quando somos tóxicos dependentes, significa zero álcool. Não chame de dizer zero droga, tipo suruma. O álcool faz parte do tipo de droga. Quando nós somos toxicodependentes, inclui o álcool, que nós temos que estar longe deles. Perceberam todos? Estas três. Quem quer sair, sai. Quem está nesta sala, e eu olho com muita tristeza para nós mesmos, principalmente para nós os pais. Nós somos viciados na internet. É tão difícil visitar um pai ou visitar uma casa, ou ver um pai a dizer que eu vou passear com os meus filhos, mas ele está a conduzir e a outra mão está onde? Está no celular. Depois chegamos em casa, queremos cobrar o nosso filho para ter tempo fora do telefone. Verdade ou mentira? A primeira pessoa que deve deixar o telefone, quem é? Somos nós. Somos nós. Nós somos o espelho dos nossos filhos. O que ele copia lá fora é o que ele copiou lá fora. Ele não pode ter uma narrativa do futuro de que o meu pai... Meu Deus, eu até pessoa a ver não sei quantas consultas. O meu pai não joga comigo. Quando ele chega, está sempre no telefone dele. Meu pai basta entrar, logo vai para o quarto, está no telefone dele. Esta é a reclamação de grande parte dos jovens, dos adolescentes e das crianças. E eu chamo a atenção que nós, na parte da internet, somos responsáveis. Até pomos internet 24 horas em casa. Pomos ou não pomos? Depois de amanhã começamos a dizer que o nosso filho dorme às 2 da manhã. Quem vos proibiu de desligarem a internet às 21? Ninguém. Vocês podem falar e pedir o seu código, ou se tem um sítio, uma ficha onde se desliga. Desliga. Se vocês têm um filho que dorme às 2, que vocês sabem que está online às 2 e entra às 7, lutem por ele. Custa porque algumas casas têm câmeras. E assim, se eu desligar, as câmeras não estarão a funcionar. Ok, tudo bem. Mas se eu não desligar, a desintoxicação é extremamente cara. A desintoxicação no hospital privado chega a custar acima de 400 mil meticais por mês. E para fazer uma desintoxicação são no mínimo 3 meses. Não sei se é mais difícil desligarmos ou se vamos passar a vida toda, porque um rapaz ou uma menina que se droga, basta entrar na toxicodependência, a nossa vida acabou. Aquele televisor que você saiu em casa e deixou, has de voltar enquanto não tem. O pneu do teu carro pode voltar enquanto não tem. Ainda corre o risco de chegar a casa enquanto ele penhorou a casa. Porque hoje fuma-se por crédito. Nós temos muitas
zonas que você pode ir fumar, até atingir 300, 400, 500 mil. E fazem de propósito. Quando a pessoa não consegue, o que tem teu pai, o que tem tua mãe, o que tem um vizinho, vai buscar. As pessoas vão buscar. Então, as nossas decisões são muito importantes para que os nossos filhos não entrem neste mundo. Nós temos vários tipos de drogas. Nós temos as drogas que nos deprimem. Ou, ao contrário, quando estamos deprimidos, pensamos que quando consumimos, vamos ficar alegres. Em primeiro lugar, o álcool. A pessoa, quando está ali a pensar na sua frustração, não tenho dinheiro e perdi emprego, não tenho marido, minha esposa não me respeita, é depressão. Ela vai buscar uma garrafa ou vai comprar uma garrafa para ficar alegre. Mas é temporário. Porque a depressão desta pessoa, quando acaba o álcool, vai piorar. Temos também o que eu estava a dizer antes, os calmantes que nós compramos sem receita médica nas farmácias. Depois temos os estimulantes, que quase todos nós conhecemos, que são a cocaína, o êxtase. E depois temos a diferença, o estimulante, os jovens, quando vão a uma festa, para acharem que estão na moda, eles tomam um estimulante para não dormir, para não se cansarem, para poderem saltar, para poder... Isso chama-se estimulante. É a cocaína, são êxtase, esses são os dois principais que nós temos cá. Depois temos outras drogas que nos põem alucinados. Há pessoas que gostam de viver alucinados e nós chamamos de alucinogênios. São os tais LSD, são os comprimidos azuis. Só nós cruzamos com nossos colegas, nossos vizinhos, ele nos olha, faz assim, como é? Ele todo alucinado. Parece que nem está a ver, ele cumprimenta o pai como se não estivesse a ver o pai. Ele está alucinado. Nem vale a pena a pessoa querer usar gravata, tirar cinto, porque do jeito que ele está alucinado, ele nem sequer lhe identifica como pai, nem como autoridade. Quando os jovens chegam a essa fase, perdemos o controle da nossa própria vida. O que nós fazemos com esses jovens? Quando vocês sentirem que os vossos filhos drogam-se, quando vocês sentirem que os vossos filhos brincam com um rapaz que está metido nas drogas, não tenham medo do não dele. Porque é o não de uma criança e não do vosso filho. Eu sei que custa dizer leva para o hospital, mas é levar urgente. Porque a droga, a terceira vez que a pessoa consome, a quarta vez já está dependente. Não sei se estão a perceber. A pessoa faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, a quarta, ele já está dependente. Se vocês veem o vosso filho com um rapaz que se droga, ele diz, eu não me drogo. Eu sei que nós vamos arranjar dinheiro. Fazemos stick. Fazer stick, nós fazemos stick. Não sei quanto é que está o teste a nível do Sistema Nacional de Saúde, porque eu já não estou no Sistema Nacional de Saúde, estou no privado. Eu sei, estou numa clínica que o teste custa 5.500, mas também estou numa outra clínica que o teste custa 3.500. Eu acredito que deve haver outras clínicas que os testes estão mais baratos, como também, talvez, no Sistema Nacional de Saúde deve ser mais barato. Um teste, a pessoa faz pegarem os vossos filhos. Vão lá, fazem urina, há de sair um resultado completo, que eu até tenho aí no meu telefone. O que a pessoa consumiu. Ele vem todo tipo de droga. O que a pessoa consumiu, saiu positivo ou não, incluindo o álcool. Quando eles negam
Nós fazemos, nas minhas consultas é obrigatório o jovem fazer o teste. Eu começo por fazer de 15 em 15 dias. Faço uma vez por mês. Ele passou 6 meses, mudo meses, depois mudo uma vez por de 6 em 6 meses. Aí ele está ultrapassado. Então deixa-me só tentar abrir um teste que é para ler o que ele dá. Eu vou vos deixar o número do enfermeiro Paulo. É um enfermeiro do Hospital Psiquiátrico de Inflene, com quem eu trabalhei muitos anos, e me ajuda bastante, até hoje. Quando eu tenho pacientes que os pais não conseguem agarrar, é trabalho dele. Ele sabe como fazer. Só sei que ele só me pergunta, doutora, é para deixar onde? Eu digo, olha, hoje ele está no sítio X. Ele diz, está bem, às 10. Eu também, quando eu saí do serviço, ele passar de lá e de encontrar os jovens deitados lá à minha espera. Como ele fez, não sei. Este é o resultado de um rapaz que estamos a fazer o trabalho juntos. Ele parou de drogar-se. Anfetamina, negativo. Cocaína, negativo. Maconha, negativo. Morfina, negativo. Fencicidina, negativo. Benzodiazepam, negativo. Antidepressivos, todos eles, negativo. MDM, que é o ecstasy, negativo. Metadona, negativo. Oxicodona, negativo. Metafemina, negativo. Vai me dar positivo no eticlocorone, que quer dizer que ele estava a ter uma reação ao álcool. Porque o jovem sempre tenta nos fintar. Como estão a fazer teste de droga? Ele não sabia que álcool faz parte de droga. Começou a beber. Não vive cá. É de férias. Vem ter comigo, vai urinar, vem cá. Foi apanhar. Sangou, porque doutor, eu não estou a drogar. Deixa consumir. E o consumo já estava lhe a levar ao estado de tremores. Um jovem. E não para vos dizer que este teste, talvez é do desconhecimento, existe. Os jovens, quando sabem que é obrigatório fazer, ele não tem como fintar. A diferença é que é caro. Ninguém vai ter para fazer de 15 em 15 dias, de 30 em 30. Mas às vezes, eu digo que às vezes nós, os pais, aquele stick que eu estou a fazer com as minhas amigas, de comprar um congelador, não vale a pena eu mesmo pegar e investir no meu filho 3 meses dele fazer o teste. Porque quando nós fazemos o processo de desintoxicação, são 3 meses. Qualquer desintoxicação. Se ao longo dos 3 meses a pessoa consome, ele não teve uma recaída, ele ainda é tóxico dependente. Mas quando ele ultrapassa 3 meses, vai consumir talvez no quarto, nós já tratamos como recaída. Mas dentro dos 3 meses, temos que recomeçar o tratamento de zero. E o tratamento é duro. Ok? É o que eu posso vos explicar. Posso vos explicar também que, graças a Deus, para a fase inicial, já não é preciso internar. Já existe um comprimido que a pessoa pode tomar em casa. Mas nós pedimos o seguinte: tem que ser a pessoa que ele respeita, ou por outro, a pessoa que ele tem medo a lhe dar o comprimido na boca, ter certeza que engoliu durante 30 dias. Não é para deixar dizer, toma, não vai tomar. Tem que ser alguém que lhe dá um comprimido, a pessoa engoliu. Se for mãe, carinha teu filho, ainda abraça, depois deixa ele ir durante 30 dias. Depois desses 30 dias,
quando ele tenta beber, parece que tem o espírito. Vomita, doido da boca, doido assim, começa a ter aquelas reações que ele não esperava. Volta, por que eu estou assim? Os jovens não gostam. E nunca vão querer, por isso que nós dizemos que alguém tem que lhe pôr na boca. Ele pensa que se ele deixar, vai ficar matreco. Mas nós queremos que ele esteja nessa fase mesmo de matreco. Por isso que temos que ser nós a lhe pôr na boca. Esta medicação, vocês podem ser receitados no Hospital Psiquiátrico de Infulene. Vão lá, procurem o Dr. Flávio, até podem dizer que olha a doutora Elsa. Estivemos numa palestra com a doutora Elsa. Ela disse que nós podemos vir aqui ao Hospital Psiquiátrico de Infulene, marcar uma consulta com o Dr. Flávio. Vai vos atender o Dr. Flávio, vai vos atender a doutora Serena. As duas estão lá para atender esses casos. Na clínica, quem quiser a clínica, somos muitos. Mas no Sistema Nacional de Saúde, o Hospital Psiquiátrico de Infulene pode vos atender muito bem, muito à vontade. E começarem a fazer o tratamento dos vossos filhos enquanto ainda é cedo. Para os pais que têm jovens, raparigas, sabe, é tão difícil ouvir uma história de que eu criei a minha filha na palavra. Eu criei a minha filha na bênção de Deus. Mas ela, por causa da internet e por causa das amizades, foi escolher João, que já está na cocaína. E João, que está na cocaína, quer companhia em casa. Eu, sinceramente, é tão difícil ouvir uma menina dizer: comecei com meu marido. E olhas mesmo, tem aliança, casaram. Quando ele chega, fuma lá fora, fumamos juntos, depois entramos. Mas e é uma realidade. Às vezes eu costumo pensar: será que hoje mesmo nós não temos que pegar nosso germo e mandar fazer teste? Já não está sendo normal. No passado, eu achei que era um episódio isolado quando eu estava trabalhando no Infulene. Já tive uma rapariga, estava lá bonita, de uma família, a desintoxicar. O namorado dela também estava lá a desintoxicar. A história do namorado, até ele foi lá para ir testemunhar. Ela não consumia. Mas como ela recebe mesada, eu tive que lhe viciar. Para depois ela, quando ficar viciada, pegar na mesada dela, pagar para nós dois. Era um rapaz famoso? Era famoso. Atenção, o tema foi muito bem escrito. Drogas, internet. Até parecem gêmeas. Andam juntas. Atenção aos vossos genros. Atenção àquele rapaz que para lá, longe. Eu trago também alguns sinais de alerta. Como é que nós vemos que o nosso filho mudou? Através do comportamento. Ele isola-se dos irmãos. Aquele irmão que ele até ajudava a pôr chá, já não põe. Aquela mesa onde ele sentava com os outros, já não senta. Atenção ao isolamento. Ele isola-se da família, porque vocês já não são do mesmo level, como ele disse. Não estão a pensar igual. Vocês são os últimos matrecos da cidade. Ele aí é o único que está... Nem se sente, até fica irritado. Como disse um rapaz outra vez, disse: mas é para eu ficar na mesa, conversar o quê com os meus pais? Ficam a conversar com os dois, nem estou a entender. Para ele, tipo, é tão difícil. Estás a ouvir um menino de 13 anos, já te dizer, eu como depressa saio, vou ficar no quarto. Fico ali a ver minhas coisas, falar com meus amigos. Que ele entrou num isolamento total. Começam a ficam irritados constantemente. A irritação deles chega ao ponto de começarem a coçar-se. Ficam irritados
com qualquer coisa. A mãe só de dizer, ah, pá, mamãe, nem sabe se quer dizer, olha, fiz uma sandes para ti. Ele está constantemente irritado. Fica tão irritado e começa também a ter uma irritação na pele. Pais, camisolão com capuz é proibido. Num dia em que vocês tiram aquele camisolão, o número de picas que ele tem é elevado. O mesmo serve para tentativa de suicídio. As mães às vezes descobrem manchas de 2 anos atrás, algumas já secaram muito, mas minha filha mesmo. São aquelas camisolas. Aquelas camisolas que parecem moda, escondem muita coisa na vida do adolescente. Até cigarro, ele põe aqui no bolso, fechou, está a jantar convosco. O cigarro dele está ali. Aquela camisola, por favor, todos os dias nós temos que mandar o nosso filho tirar, pelo menos uma vez, vermos o corpo dele. Não é para tirar roupa, mas esta parte de cima, ele tem que tirar a camisola. Então, quando tira a camisola, já tinha dito que tem as manchas pequenas nas veias. Qualquer pai que tem um filho, um sobrinho que tem uma picadela na veia, não dorme. É a fase mais grave da toxodependência. Ele começa a picar, se ele usa a mão direita, começa a picar na mão esquerda. Como ele não é enfermeiro, existem técnicas que os enfermeiros têm para colher sangue e também para colocar agulha para soro. Existe técnica própria. Como ele não tem, ele fere a veia. E a veia é como se tivesse secado. Ele sai daqui porque já não está a apanhar veia. Começa a fazer do outro lado. Já acompanharam ou não acompanharam? Okay. Chega uma altura que ele já não está a apanhar a veia deste lado. Começa a procurar a veia perna direita. Era esse meu paciente de 38 anos. Tinha ficado com uma veia no corpo. Se vocês adivinharem onde, eu fiquei assim. Já impossível. Depois vão na perna esquerda. Depois começam aqui. Depois vêm para aqui. Sabe, esse rapaz ou essa menina, num dia em que tiver malária, como é que ele vai ser socorrido no hospital? O que se faz quando chega no hospital? Tiram sangue, vão tirar de onde? Dão soro urgente, vão pôr soro de onde? Um lado é a droga, o outro lado é a condição que ele está a criar para ele mesmo. Se ele é atropelado na estrada, vão lhe levar de urgência para fazerem a partir de onde? Quando nós estamos em coma, como é que nós, de onde é que nós tomamos a medicação? Das veias. Então, primeira picadela que vocês verem nos vossos filhos é um sinal de alerta grave. Liguem para o senhor Paulo. Vou dar o número do enfermeiro Paulo, vão ligar. Liguem para o enfermeiro Paulo e dizem, doutora Elsa disse que o número do enfermeiro Paulo, 86 912 71 31. Repito, 86 912 71 31. Ele trabalha no Hospital Psiquiátrico de Fulano. Os enfermeiros lá são especialistas. Ele cobra, é natural. O carro é dele, a hora é dele. Se é meia-noite, é 2 horas. O vosso filho está num estado crítico com o vizinho, está a arrebentar a casa do vizinho, vocês não têm a mesmo conhecimento que a equipe do senhor. Se verem que não estão a conseguir, liguem para o enfermeiro Paulo.
Ele vai acionar a equipe dele, há de negociar convosco, vai procurar saber quanto é que você recebe, máximo dos máximos, são 5, mas também 5. Eu sei que cobra pessoas de um alto nível, mas ele é uma pessoa ajustável. Falem muito bem com ele. E mesmo para internar, ele dá ajuda, dá apoio, mas eu trabalho com o enfermeiro Paulo quando é para nós tirarmos os jovens da rua. Atenção à picadela. Estamos? E os nossos jovens estão quase sempre ausentes em casa. Estão ou não são? Quando a pessoa já está na heroína, ele é capaz de ficar 4 dias sem dormir. 5 dias sem dormir. E nós achamos que aquele moço, filho de, com apelido X, conhecido nacional e internacionalmente, de repente ficou meu amigo. Não é teu amigo, está procurando chelequete. Porque ele não dorme. Aqueles outros amigos dele que têm programa, onde irem embora. Você, coitadinho, que aprendeu na internet, há de pensar que ser amigo de. Ele gosta de mim, até depois fomos a bar, não sei de onde, aqui da Somarchilde, fomos não sei aonde. Eu, coitadinho, lá do meu bairrozito. E para isso eu tenho que consumir. E amanhã estou viciado. Ficam 4, 5 dias sem dormir. Aquilo, de verdade, dói. Começam a ficar, é por isso que começam a ficar tão magros, porque não dormem e não comem. Sinais físicos. Os nossos filhos nós conhecemos, não conhecemos? Às vezes nós é que nos fazemos de distraídos de que não conhecemos nossos filhos. Os olhos de uma pessoa que começou a drogar, vê-se ou não vê-se? Alguém nasceu um chinês aqui nessa sala. O filho está na mesa, está assim. A pessoa sai, vai para o serviço. Tipo, não está acontecendo nada com o meu filho, porque tenho vergonha de dizer a alguém que o meu filho é drogado. Não tenho vergonha. Nessa cidade e nesse Moçambique, todas as famílias, não existe uma. Todas as famílias têm uma pessoa drogada, pelo menos. Então, tira a sua vergonha, deixa de esconder, porque ele, depois de ficar com os olhos assim, ainda está na suruma. Quando os olhos começarem a ficar vermelhos, já ultrapassou suruma. Já está a tomar outras coisas. Quando as pupilas ficarem inchadas assim, ele já está na heroína. Então, quando ele ainda está assim, são sinais físicos que ele tem. E também tem o emagrecimento, a falta do apetite. Realmente, começam primeiro por comer muito, quando estão na suruma. Mas quando começam a ficar dependentes, o apetite todo desaparece. Mudanças espirituais. Total afastamento da igreja. Certeza? Não nos foge. Total afastamento da igreja, incluindo as pessoas viciadas em redes sociais. Atenção, rede social nós tratamos como vício. O vício tem medicação. Existe o comprimido de desejo. Dr. Flávio é especialista em vício. É o único especialista em vício de verdade que nós temos cá. Okay? Desejo é uma sensação, um pensamento que a pessoa tem e não consegue controlar e pegou. Então, se procurarem por ele, é o único sítio, quer dizer, ele, para além de trabalhar aí, está no ICOR, está na Clínica, está em várias outras clínicas, mas está no Hospital Psiquiátrico em Fulano. Eu gostaria que algum irmão lesse 1 Pedro 5:8.
Faz favor. Fugindo e procurando quem devorar. Amém? Basicamente, em resumo, este versículo diz: sede sóbrios. Perceberam? Sede sóbrios. Em psicologia, estejam sempre com a mente clara, consciente, aberta. Quando a nossa mente está clara, está aberta, é como se nossos olhos estivessem abertos. A gente sabe que se eu for assim, tem perigo, vou assim. Como diz o ditado, nunca meçam a profundidade de um rio com os 2 pés. Se alguém vos oferecer um sumo, até insiste em vos oferecer um sumo, depois até obriga você a beber esse sumo, desconfia. O que tem? Eu atendi no passado uma senhora que tinha um filho, o único filho dela. Eu ainda trabalhava no Sistema Nacional de Saúde. Ela trouxe o filho porque sabia que eu pegava nos rapazes. Eu tenho técnicas, acho que tenho técnicas militares. Eu pegava nos rapazes quando eu percebia que esta família está a ficar desgraçada por causa da droga. Eu pegava, ia ao Ministério da Defesa, que tinha lá, tinha tido colegas na faculdade que eram militares, fizeram psicologia, então entendíamos. Eu tenho um rapaz para fazermos inscrição à revelia, a mãe precisa de recuperar 2 anos. Então fazíamos inscrição à revelia. Depois com a gangue dos enfermeiros, então o rapaz era sedado, acordava no quartel. Se não pula, ele acordou, já está lá. O mais importante para mim é que eu já nem estava a olhar para ele só, mas estava a olhar para os irmãos, porque aquela mãe estava a ficar desgraçada. Aqueles outros irmãos que queriam ir à escola, ou ele rasgava os cadernos, vendia as pastas, vendia, ou pelo menos os irmãos tinham que estudar. Então, este, por acaso, era filho único. Era filho único e fizemos processo. Eu digo com muito orgulho, graças a Deus, tenho muitos senhores hoje formados, ou são pilotos aéreos, ou são engenheiros navais formados no quartel de Nampula, até porque existem quartéis com escola. Então, quando um rapaz não tinha 8ª, nós tínhamos que inscrever num quartel onde tem escola de 8ª. Depois negociar para o comandante lhe ameaçar um pouco. Ou tira 10 ou lava a casa de banho. Ninguém vai querer lavar a casa de banho no quartel. Então, passou, fez 8ª, ok. Aí transferíamos para outra escola que faz a 10ª. Depois transferíamos para outro quartel que tem 12ª e até chegar à universidade. Este rapaz foi um dos rapazes. Depois paramos, naturalmente, por causa da guerra de Cabo Delgado, já não é aconselhável, porque entrou, tem que ir. Então já não dá. Este rapaz, sim, foi. Para mim, ele está lá, está sob controle, estava a fazer entre 10ª e 12ª. A mãe recomeçou a vida dela e, de repente, sem nenhuma consulta, esta senhora apareceu-me. Apareceu-me na consulta para vir conversar comigo. Diz ela que estava na paragem de Chapa, no Bagamoio, à espera do Chapa. Quando aparecem umas senhoras, conforme um dos testemunhos, a rirem-se dela. Oh, dona fulana, o teu carro. Ela achou estranho a forma como estava a ser abordada. E o teu carro? Sabes, chegaste aqui no bairro, nem areia na tua casa. Coitada da senhora, ela tinha perdido o marido. E porque ela não tinha as mesmas condições que o marido tinha, ela decidiu vender a casa dela na cidade.
Depois de vender a casa, ela foi comprar uma casa no Bagamoio. Naturalmente, ela conhece melhores condições. Pegou no dinheiro, tornou a casa, tirou chapa, pôs não sei o quê, pôs, cimentou o quintal. Era o que a senhora estava a dizer. A senhora chegou aqui, já não pisava areia. O teu filho saiu, começou a procurar amigos. Primeira casa onde ele foi comprar Fanta, puseram droga. Ele voltou para casa. A segunda vez, acho que ele começou a ver que em casa não estou bem. Saiu à procura de Fanta. Fanta não estava a bater. Foi para que casa? A casa onde ele tomou a primeira Fanta. Tinha um sabor diferente. E aquele miúdo foi viciado pelos vizinhos. Ontem, por acaso, o meu status era ontem hoje. Meu status é mesmo de vizinho. Já nem sei porque eu escrevo muito nos meus status. Quando na nossa rua nós não estamos satisfeitos, cada um vai fechar portão contra o outro. Mas quando na nossa rua as crianças riem e nós rimos e chamamos as nossas crianças na rua pelos nomes, estas coisas não vão acontecer. Essa senhora foi destruída por vizinhos. Aquela senhora conseguia lhe dizer que aquela tua loiça assim, está em casa da vizinha fulana. Está a ver aquela tua cortina assim, porque o filho tirava tudo para conseguir consumir. Nem eu, nunca tínhamos imaginado por onde tinha começado aquele dinheiro. Por isso que, atenção às ofertas e aos risos na oferta, até que não seja a oferta de Deus, ou um riso de Deus, ou um chamado de Deus. Vocês devem desconfiar. É por isso que existe uma técnica filosófica que se chama a dúvida metódica. Okay? Amém, irmãos? E sim, a Bíblia diz que vigiai, não é isso? A droga promete escape, promete nós estarmos, sempre estamos desenvoltos, mas no fim ela entrega-nos à prisão. Nós ficamos presos na droga. O ficar preso na droga é o que eu estava a explicar agora. A família toda fica presa na droga, de uma única pessoa. Toda a família fica presa na droga. Porque estamos em casa a estudar, ou estou a ensinar matéria ao meu filho. De repente é o meu irmão que está a ligar-me, a insultar-me. Meu filho passou da minha casa, tirou-me não sei o quê. Vivemos ou não vivemos presos à droga? Vivemos presos. Passando para as redes sociais, a internet. Eu pus este em segundo lugar, porque nós, conforme eu disse no início, somos os maiores culpados. Pais, nós temos WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Pensamos que estamos na moda. Nós, pessoas mamanas grandes, estão ali no... olha lá! Somos moços. Eu até nem sei. Eu não estou em nenhuma rede social, graças a Deus. Estou no LinkedIn profissionalmente. Mas é tão triste ver uma mamã. É Lil Wayne, né? Vamos lá. Mamãe, quer ver? Olha Lil Wayne, disse que hoje. O filho está ali com o caderno. Mas nós estamos à espera que aquele menino amanhã, aquele nosso filho, né? Se a minha mãe até está a chamar a minha irmã mais velha, sou eu que estou a fazer TPC. Olha o assunto aqui em casa. Aquilo não é para nós. Sabe, tempo e energia que nós despendemos para uma pessoa que nem nos vai... Eu até costumo dizer, meu filho, como é que vocês assistem futebol, sabe? Até choram por uma pessoa que nem vos dá leite, nem pão. Até vale a pena, é disposto. Agora, ficarem ali a vibrarem por uma pessoa que nem vos conhece. Vosso tempo, vossa energia, vossa cabeça, sabe,
memória. Nossa memória, esta memória. Podem ir ler. Grava tudo o que nós vemos, ouvimos, sentimos. Vocês mesmo irem encher uma parte da vossa memória com uma informação que não vai você útil. 60 anos, 65, já está a começar a trocar informação para falar com os netos. Porque já não tem capacidade na memória, por causa da internet. Nós temos mais idosos com Alzheimer. Nós temos mais idosos com disfunção mental. Ocupem a vossa memória. Acho que hoje eu escrevo sobre contar a vida passada aos nossos netos, para eles terem... Eu acho que vou ler o que eu escrevi hoje, se me permitirem. Vamos ver se é isso. Na nossa idade, estamos a disputar informação. Queridos avós, somos nós, né? E que podemos não ser avô, o neto direto, mas somos do neto indireto. Mas também aqui podia dizer tios. A história é a raiz que segura uma árvore. Sem raiz, a árvore cai no primeiro vento. Ao partilharem as vossas memórias com as crianças, vocês dão a elas identidade, autoestima. E elas conseguem dizer: eu venho de gente forte. Elas conseguem sentir-se protegidas contra qualquer ansiedade e solidão. A vossa memória é a ligação da família, onde a história, a conversa e respeito entre gerações. Vou parar por aqui. Espero que tenham entendido. A memória que vocês estão a pôr nos vossos filhos, a identidade, é de Lil Wayne. Porque é ele que vocês estão... até quando está dando na televisão, vai alto, Maria, depressa, afina a panela, anda! Hoje, quando sairmos daqui, por favor, tenham a classe de Jesus. Tenham a sabedoria de Jesus. Tirem os vossos filhos desse assunto. Sabe quando dizem assim, um casal quando tem problema não pode discutir em frente dos filhos. Se você gostou de uma coisa de Lil Wayne, vai ver sozinho atrás da cortina. Não anda a chamar teus filhos ou gritar na frente dele. Vai ver atrás da cortina, como dizem, um casal deve esconder os seus problemas, não discute em frente aos filhos. Mas encontrem um tempo de contarem a história do vosso avô, do vosso bisavô. Eles também sabem que minha identidade é esta. Mas meu bisavô, afinal eu não sou daqui de Maputo. Todos eles pensam que são daqui de Maputo. Rumou a pé, saiu do distrito de Xidenguele, Madendere. Essa força que ele teve mesmo de vir construir, eu um dia também quero fazer. Se não fazer com o meu livro, vou fazer com qualquer, mas eu vou fazer. A identidade não é essa identidade que nós passamos para as crianças através das redes sociais. Amém? Minha internet não está ver. Problema, está zangada comigo. Por favor, prometam que quando voltarem para casa vão reduzir as redes sociais. Reduzam. A pessoa que tem TikTok, Instagram, Facebook, não sei quais são os outros mais que existem. Pelo menos tirem um. Olha, uma vez tentei abrir TikTok há 2, 3 anos. Fui aldrabada. Ah, não, doutora, tem muita gente que não consegue. Como eu já não estou no estado, as consultas na clínica não é para todos. Se abrir TikTok, depois pôr ali às quartas ou às sextas
algum conteúdo para nós que não temos acesso. Meu Deus, chegou um dia que eu comecei a perceber que eu já não tinha tempo, o TikTok que me controlava. Chamei a minha filha e disse, olha, sabe, dia 30 de março, peço para tirar, apagar, sair, não quero mais, porque para além de eu escrever, depois as pessoas me respondiam. Depois aquela resposta estava agregada a um outro assunto. Depois eu já estava a acompanhar o moço, esqueci o nome dele. Esqueci o nome do moço. Mas eu já estava a acompanhar aquele moço. Sou eu esta aqui. Aí, apaguei. Não tem TikTok. E dou graças a Deus e peço perdão a todas as pessoas que me pediram para colocar os meus conteúdos. Faziam diferença sim. Mas eu percebi que eu estava a começar a ir para um caminho que não era. Okay? Sinais de alerta, tal como nós falamos dos sinais de alerta da droga. Parte emocional, primeiro, antes de tudo. A internet muda o nosso emocional. Como estamos sempre a nos comparar, estamos sempre a ver pessoas nos espetáculos, pior hoje que tem inteligência artificial, a pessoa até se põe num espetáculo que nunca foi. A minha ansiedade de eu também um dia, Maria esteve ali, eu o quê? Quando é esse dia que eu vou chegar, as minhas emoções já não são mesmas. Então, as pessoas vêm para a clínica com níveis de ansiedade muito altas. Empresários vêm à clínica porque começam a ver o outro empresário com um alto carro, viajou com a família, mas como se enganam. Honestamente é tão bom ser clínica, porque passado não sei quanto tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, aquele tal empresário está ali na clínica, já está a vida, doutora, stress financeiro, não é aquele que estavam lhe que estavam lhe copiar, lhe perseguir, afinal, ai meu Deus. Então, o nível de ansiedade, baixo autoestima, porque começo a pensar que eu sou o único que não tenho, sou o único que não posso. Eu vou ser honesta, eu ia viajar semana passada para um país com muito frio. Eu todos os dias olhava ali 8 graus. Jesus, como vou chegar lá? Não tinha tempo. Pedi minha trabalhadora, ela foi para o comprou-me esse sobretudo. É bonito ou não é bonito? Bonito. Comprou-me esse sobretudo. Eu não queria essas meias calças porque são finas. Eu disse, olha, dona Sônia, porque aquelas meias calças da África do Sul, aquelas que parecem... Comprou-me. Eu viajei, mas porque eu sou psicóloga. Talvez hoje na clínica, porque eu fui assim. De manhã atender consultante, vir para aqui. Ah, quem olhou e deve ter dito, ei, acho que custou $2.000, pior lá onde ela viajou. O casaco saiu daqui, porque eu não ia para lá para gastar. A pessoa tem que ter controle sobre si mesmo. Senão a sua vida não vai andar. Quem olhar bem há de ver que não tem um botão aqui, mas quem não olhou, vai me comparar como fazem nas redes sociais. Sim, e tem o sinal de comparação. Na parte comportamental, vocês começam a ver os vossos filhos, e principalmente nós mesmos, no vício. Vício de telemóvel. Vício. Os nossos filhos quase que já nem se falam porque cada um quer mandar no televisor. Pior ainda. Nós comparamos-nos tantos, pai, irmãos, que na nossa casa temos a coragem de pôr um televisor em cada quarto. Perguntei, para quê? Para depois falar mal dos nossos filhos e dizer que, coitados dos meninos, vão achar mal que eu estou mandando tirar televisor. É bom tirarem mesmo. Vamos falar mal deles e dizer que, meu filho não lhe vejo há 2 dias. 1000 vezes. Cruzar com ele na porta da casa de banho. Sai depressa! Pelo menos dão-se a ver. Do que nós quando temos... Porque aquela pessoa tem suíte, tem casa de banho. Até o quarto do meu filho é uma coisa pequenina. Assim, mas eu ainda quero pôr suíte, porque alguém tem suíte. Meu filho tem suíte, tem televisor no quarto,
Ele vive naquele quarto. Vai se encontrar comigo onde? Em lado nenhum. Não imitem. Não comparem-se. Eu costumo contar essa história muitas vezes. Foi há 2 ou 3 anos tive a oportunidade. Tinha uma reunião com 2 pessoas. Sem com muito dinheiro. Eu olho para elas e digo, porque estão naquela função. O estilo de vida, sei onde os filhos, o que fazem? Começaram a conversar os dois, porque eu fui fazer café. São muito mais velhas que eu. Fui fazer café. Quando voltam, estão a conversar, não se viam há muito tempo. Viviam no mesmo bairro, mas não se viam há muito tempo. Lembras do nosso tempo? O melhor momento foi quando vivíamos numa flerte. Acendíamos uma luz no corredor, só para os meninos irem para a casa de banho à noite. Agora, aquele quintal todo cheio de luz, e depois não sei quantos, e depois o custo, e depois prontos. Para além disso, temos que pôr segurança. Ora, porque o guarda quando não vê. Quer dizer, o nosso estresse aumenta pelo estilo de vida que nós queremos levar. Eu ri-me tanto por dentro, porque não podia rir à frente deles, quando um deles diz, e os cães? O branco, quando compra cão, é porque ele gosta. Ele dá banho. Ele passeia. Nós não. Porque temos um quintal grande, pomos um cão, não chega, 2, 3. De repente já estamos a contratar uma pessoa para dar banho ao cão. Uma pessoa para ir passear com o cão. Quer dizer, já nem temos vida. Aqui há pessoas que estão fazendo planos. Quer fazer religião primeiro. Daqui a uns anos, vamos conversar sobre esse religião primeiro, quando os vossos filhos saírem de casa, o problema que temos da consulta do idoso é solidão. Uma casa grande, que os netos não vêem, os filhos não vêem. Baixa ter dinheiro, estão indo para estão indo para Netflix. Joanesburgo, Portugal, estão indo para praias. A vovó não pode ir para a praia. Está sozinha na sua casa tão grande. E se quiserem fazer uma religião primeiro, pelo menos façam o vosso quarto no resto do chão de emergência, porque quando começarem a ter problemas, vão voltar no hospital. Escadas não vão subir. E temos muita gente que está a arrendar casa grande que comprou para ir subarrendar uma casa pequenina só para conseguir chegar ao seu quarto, porque não construiu o quarto no resto do chão. Atenção à comparação de vida. O outro sinal de alerta para as internets também é a irritação. A criança, quando está sem telefone, a irritação, vocês conhecem. Se forem aquelas bebês, então, atiram-se no chão, rebolam. Verdade ou não? Se forem adolescentes ou jovens, murmuram, mamãe, você também já falta respeito. Está a andar de um lado para o outro, abre portão, fecha, saiu. Esse é um sinal de alerta grave. O sinal de alerta espiritual. Menos oração, menos Bíblia. Porque a pessoa fica no Lil Wayne. Ora, aquele moço sabe chamar pessoas. Sabe ou não sabe? Sabe. Fica... É um assunto que não vale a pena falarmos. Peço a algum irmão para ler Romanos 4, 23. Romanos 4, 23. Todavia, não é somente para ele que as palavras isso lhe foi atribuído como justiça foram registradas. Amém? Amém. Eu não sei se alguém percebeu.
Perceberam muito bem? Ok? Se eu pegar o Romanos 4:23 e colocar o Salomão lá, como é bom quando a gente começa a gostar da Bíblia e começar a fazer os cruzamentos. Salomão quer nos alertar que devemos filtrar o que entra na nossa mente como pensamentos, sentimentos, atitudes e destinos. Ok? Tudo que entra na nossa mente como destino, tudo que entra na nossa mente como sentimento, devemos filtrar. Eu costumo perguntar, quantas vezes nós vimos um filme, e é normal, todo mundo que está aqui já viu um filme, e se apaixonou por um artista. Mas nós, como sabemos que aquele artista nunca vamos ver, nós vemos, filtramos, foi aquele momento e continuamos a viver. Certo ou errado? Quando nós vemos um namorado drogado, não sei o que nos aldraba dizer que quando ele estiver comigo, vai mudar. Se não mudou com o pai, não mudou com a mãe, não mudou com o médico, como é que vai mudar consigo? Não vai mudar. Da mesma forma que você viu aquele Brad Pitt no cinema, você virou. Esse Brad Pitt também vira, porque não vai mudar. Não existe nada pior que ouvir uma mãe a reclamar que o pai, antes de entrar em casa, fuma 4 cigarros, depois fuma um charo, depois é que entra. Mas meu filho não sabe. É possível? É possível. O filho vai saber. Aquela criança, quando vai para a escola, ela fica tão acanhada porque tem vergonha de alguém descobrir que o pai dela fuma. E o que as crianças dizem na consulta? Meu maior medo é alguém descobrir que meu pai fuma. Meu pai pensa que meus filhos não sabem. Eu tenho muito cuidado, doutora. Meus filhos não sabem. Por favor, filtrem o que entra na vossa mente como pensamento, sentimentos, atitudes e destino. Isso é, se nós deixamos que entre na nossa mente lixo, TikTok, a maior parte, 90% da informação é ou não é lixo? É lixo. Se nós deixamos que entre na nossa mente lixo, deixamos que entre na nossa mente ódio, deixamos que entre na nossa mente comparação, fofoca, nosso coração vai ficar doente. E nossa vida vai espelhar a doença do nosso coração. Dizem que o que os olhos não vê, o coração não sente. Estamos a ir espiar aquela pessoa no TikTok para fazer o quê? Para nos doer o coração e começarmos a cobiçar o que não é verdade. Ficamos a prender o coração, a doer o coração desnecessariamente, enquanto estamos a meter lixo. Irmãos, os nossos jovens, teve aqui um jovem hoje. Esteve aqui um jovem, gostei, parabéns. Eles entram no grupo de louvor. Mas quando nós permitimos que eles comecem a consumir WhatsApps e fofocas nas redes sociais, ele vai começar a comparar o seu ministério com o outro ministério. Verdade ou mentira? E há muita comparação entre os ministérios. Ok? Ele vai começar a comparar a vida dele com a vida dos outros vizinhos. Nós temos... E ele começa a entrar... Porque ele já esteve aqui. Mas ele começa
a comparar-se com outro ministério e ele começa a ter outras relações, ele começa de forma escondida, sem nós sabermos. Ele vem para aqui, já não quer ler, porque depois de amanhã não vem, porque naquele ministério estão lá, diretor não sei de onde, o chefe não sei de onde, depois está não sei quem, no meu ministério. Parece que as redes sociais fazem isso. E principalmente quando nós, os pais, os irmãos mais velhos, não aconselhamos. Aquelas pessoas para chegarem ali, caminharam ou não caminharam? E eles também aqui à frente, estão ou não estão caminhando? Eu gosto de igreja, porque igreja ensina-nos a liderar. A partir do dia em que a pessoa para aqui, ele já é líder. E mais de um passo, ele será líder. Onde ele tocar, onde ele estiver, ele já é líder. E nós aprendemos liderança na igreja. Nós aprendemos liderança na palavra. Os jovens não podem enfraquecer-se com o que vê nas redes sociais. Vocês têm que ter orgulho de que, aquele ministério tem a tela. Ok, vou juntar-me com outro grupo de jovens e vamos participar ativamente da nossa igreja. Para amanhã eu também ter orgulho de que esta era a minha igreja. Esta é a minha igreja. E eu fiz parte da sua construção. Deus fez-nos de zero, não fez-nos? Todos nós fomos feitos de zero. Então, não mudem por causa das redes. Estava falando do ministério, agora falando da igreja como comunidade. É a chamada de atenção que eu estava a dar agora. As jovens como este que veio aqui. Ele leu, ele falou, ele abrilhantou-nos, ele teve medo, mas ele entregou-se a Deus. Mas se nós não o ampararmos, não dizermos, aplaudirmos, não dizermos obrigado, não mandarmos uma mensagem para ele, dizer, olha, well done, hoje foste bem. Um dia ele vai ficar amargurado. E vai dizer, sabe, eu me entrego tanto. E aqueles pais não me dizem nada. É verdade ou não é? Eu espero que a gente consiga, não só aqui na igreja, na comunidade, nas nossas casas. Sabe, hoje sentei com uma senhora, por acaso de um grande apelido. Disse, eu fui visitar o meu pai no domingo passado. Ele deu-me uma palavra, não, umas palavras. Mas depois disse assim, essa vossa irmã mais velha aprontou-me na 11ª. Antigamente não havia 12ª, era na altura que tinha 11ª. Ela chumbou. Mas sempre foi melhor aluna. E ela contou-me que ela chumbou de propósito. Porque desde a pré até a 10ª, como ela tirava boas notas, nunca ninguém lhe disse, que tal estudaste hoje? Não lhe ligavam, parece que só eram ligados os outros. E ela chumbou. Hoje é uma senhora já de 56 anos a contar-me episódio. Então, que não aconteça nas nossas casas. O nosso filho que fez bem, ele deve ser elogiado. Aqui na igreja, em casa e na comunidade. Provérbio 4:23, na prática diz que quem pode ler o Provérbio 4:23, por favor? Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, Provérbios 4, versículos 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém. Porque... É por aí mesmo que eu queria. Obrigada. Perceberam? Eu disse antes, o que os olhos não vê, o coração, e o provérbio diz o quê? Guarde o teu coração.
Não fica ali a remoer o coração que João tem, Maria tem, ali não sei o quê, naquela igreja se aquela igreja fizeram, saíram, foram para a marcha, nós não fomos, aquela igreja, porque vai chegar a nossa vez. Ok? Nós devemos servir, apesar de eu ter dito que nós devemos dar reforços positivos às pessoas que fazem o bem. Devemos reconhecer as pessoas que fazem o bem. Mas, quando servimos a Deus, nós servimos a Deus, não servimos a aplausos. Existe uma diferença muito grande. Alguém que serve para ser aplaudido é uma coisa. Mas se alguém fez o bem, ele deve ser reconhecido. Deve ter uma recompensa positiva. Não é comprarmos qualquer coisa para ele. Mas é amanhã o pastor dizer, sabe, meu filho, hoje merece sentar ao meu lado. Aquele menino que sentava ali no grupo. Nem que seja um dia. Ele dizer, sabe, por causa daquela leitura, eu sentei ao lado do pastor. Por causa daquela leitura, o pastor chamou-me para a sua sala, só para dizer, meu filho, estás a andar bem. Não estamos a falar de aplausos. Ok? Deus perdoa. E este rapaz volta a servir. A rua, quando o vê amargurado, o que faz? Diz, sabe o quê? Se ele conta a um amigo, e o amigo diz, sabe o quê? Deixa ela de ir, está sendo matrecado por aqueles velhos, papapá. Mas quando ele sente que ele é agraciado, ele não desiste de nós. Ok? O mais importante é aprendermos que na igreja nós não andamos atrás de aplausos. Nas redes sociais, se Deus diz que nós não devemos andar atrás de aplausos, por que nós temos que aplaudir os outros que não conhecemos? Nem sabemos como começou, nem como vai terminar. E nós passamos a vida a aplaudir a essas pessoas nas redes sociais. Nós passamos, até parece que vivemos na disputa com o desconhecido. Estou a disputar o quê? Sabe que a maior parte das viaturas que vocês vêem na rua, que nós sonhamos que eu quero comprar um BMW 4x4 da matrícula, marca, o dono não comprou. Aquele senhor esticado assim, é o motorista. Nós ficamos a cobiçar aquele motorista. Eu honestamente também já vi na altura, quando era jovem, mais tarde fui descobrir que fiquei ofendida ao meu tempo que perdi. É motorista de alguém que está numa posição da qual não tem que comprar carro. Por causa da sua posição, a empresa lhe dá um carro, paga o carro, paga o combustível, paga a manutenção. Mas nós, porque vimos aquele vizinho, estamos a juntar dinheiro, fazer dívida para ir comprar um carro igual para competir com uma pessoa que não paga uma 500 pelo carro. Então, tal como na igreja, nós não devemos disputar cargos, lugares, nem a palavra não se disputa. Nas redes sociais, nós estamos a disputar com o invisível. Certo ou errado? Amém? Amém. Okay. Vamos fechar hoje. Eu queria, o tempo está nos a passar. Existem várias estratégias que eu trouxe aqui de superação, mas vamos trazer num outro dia. Uma delas que está bem escrita aqui é a igreja, são os desportos. Nós podemos muito bem trabalhar, criar grupo de líderes na igreja, criar grupo de pais que você já tem, criar grupo de amigos confiáveis que é fácil de criar. Isso para vos dizer de que ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Ok? Existem muitas estratégias que vocês já fazem, que são as orações diárias para fazer o fortalecimento e por aí em diante. E nós
vamos fechar o nosso dia hoje com uma mensagem final. Qual é o nosso desejo? A minha mensagem hoje é que o desejo de todos os irmãos que estejam aqui e a nossa oração final, não sei quem vai estar a dirigir a oração final, seja direcionada para este inimigo comum, para que ele mude de estratégia nas nossas casas e nas nossas famílias. É o primeiro. Ok? Aquilo que hoje nos diverte pode amanhã dominar as nossas vidas. Aquilo que hoje diverte uma mãe a ver, amanhã vai dominar as nossas vidas. Atenção, seu filho chegar dia seguinte, um rapaz, enquanto usou saia. Depois nós começamos já a bater, mas fomos nós primeiro, porque eu já vi. Esses cantores usam saia, vestido, fazem não sei o quê. É moda. Mas quem não sabe que moda é que ele está a fazer, vai pensar que usar saia é normal. E a partir do dia em que eu uso saia, as outras pessoas começam a pensar que eu mudei de sexualidade. Certo ou errado? Nós temos que afastar esse inimigo comum das nossas casas. Obrigada pela palavra e amém. Eu queria pedir passarmos aqui por alguns minutos para dar oportunidade aos irmãos, se tiver alguma questão, dúvida, de maneiras que nós possamos dar essa oportunidade e ouvir aqui a resposta dada por isso. Mas antes de sentar, como sentamos muito tempo, fica em pé, fica em pé um bocadinho. Também, às vezes o corpo também já não ajuda muito. Então, lá na sala da escola dominical, temos feito um exercício, né? Então, eu quero fazer aqui consigo para poder se esticar um bocadinho. Comigo, faça assim, repita comigo e põe a sua mão a relaxar. Não está no ginásio, mas pode estar a relaxar um bocadinho. Diga assim: o amor de Deus é tão grande. Faz esticar assim um bocadinho já. Estica mais um bocadinho. Fala mais comigo. Vamos fazer mais isso aí. O amor de Deus é tão grande. Estica, pode esticar, não tem problema. O amor de Deus é tão grande. Me leva para a esquerda. Me leva para a direita. Me leva para cima. Me leva para cima. Me leva para baixo. Me leva para baixo. Me leva para os lados. Me leva para os lados. O amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão grande. Dá uma salva de palmas para Cristo. Podemos sentar, podemos sentar.